Fala galera, beleza? Então essa dica aqui é para quem tem micro retífica, que seria como fazer discos de corte para micro retífica utilizando um disco de corte comum. O que eu digo por comum? Comum seria o disco utilizado na lixadeira esmerilhadeira, certo? Então você encontra para comprar assim, certo? Então esse daqui é o mais fininho. Ele tem 1,2 milímetros de espessura. É esse o que vai ser utilizado aqui. Ele tem aquele por padrão, eu acho que é 3, mas eu acho que não ficaria legal para micro retífica. Para micro retífica esse daqui. Então toda vez que eu utilizo um disco de corte e ele gasta, eu guardo ele, certo? Por exemplo, aqui era um pequeno, para fazer os disquinhos para micro retífica, que é bem fácil. Para micro retífica, você encontra aqueles disquinhos próprio dela, só que é um marronzinho. Só que o que acontece? Ele quebra. Ele é muito fácil de quebrar. Então, digamos assim, ele se assemelha mais ao que fosse um vidro do que o disco de corte semelhante a esse daqui. Esse daqui ele tem uma espécie de uma fibra por dentro, que por mais que ele trinque ou quebre, ele não solta pedaço. Já que lá não, na hora que ele bate, se você bater com força em algum lugar, ele quebra. Então a dica é para estar reaproveitando, fazendo disquinho com disco usado de lixadeira mesmo. Então para isso é bem simples. Dependendo do tamanho do disco que você tem, você vai precisar de digamos, um gabarito relativo ao tamanho que você tem. Se o disco fosse um pouquinho maior, eu poderia fazer uns disquinhos maior ainda. Como aqui ele já está pequeno, eu vou conseguir reaproveitar para fazer uns disquinhos desse tamanho aqui. Vai dar... Tá dando 21 milímetros, 20 milímetros. Vou fazer uns disquinhos de 20 milímetros. Você vai precisar do disquinho. Eu estou utilizando uma arruela aqui para servir de gabarito. E um alicate de corte. Não tem segredo, você vai posicionar ele bem sobre o disquinho aqui, ó. E vai ir recortando, ó. Então nessa hora é bom até você já dividir um pedaço grande aqui, ó, para separar, porque às vezes se você for cortando, depois você vai trincar esse daqui e não consegue reaproveitar. Então aqui você vai deixar o mais próximo do que seria redondo possível. Certo? Seria mais ou menos isso daqui. Então aqui ele não está perfeitamente redondo ainda. Então a primeira vez que você for utilizar ele, colocar na pecinha, aqui tem um que ainda precisa ser arredondado. Mas enfim, isso daqui vai aqui. Aí você vai fazer um furinho aqui, o mais centralizado possível. Até se você utiliza bastante, faça um gabaritinho para você já com a posição central aqui de furação. Então você vai pegar um preguinho. Pega um preguinho mesmo. Vai colocar aqui onde seria mais ou menos o centro. E vai bater devagarzinho, entendeu? Porque se você bater com força, vai trincar o disquinho. Então não, você só bate um pouquinho assim. Movimenta. Movimenta ele um pouquinho. Quase. Também dá para você fazer o que? Você pegar e colocar um preguinho na furadeira e furar. Por que eu não estou recomendando uma broca? Porque se você for furar isso daqui com uma broca fininha, vai cegar a broca. Entendeu? Então é melhor utilizar um preguinho mesmo. Aí, ó.
Depois que você bater ali um pouquinho, você vai rodando, você consegue fazer essa furação. Passou o preguinho. Esse preguinho ele já é mais ou menos a espessura desse parafusinho. Entendeu? Que aqui, ó, você solta ele. Vou pegar o parafusinho, colocar aqui. E tá feito um disquinho. Então a primeira vez que você for fazer o corte, depois que você preparou um disquinho, mas atenção, porque ele não está perfeitamente redondo. Então você pega um pedacinho pode ser até um pedacinho de concreto, ou no chão mesmo, um pedacinho de ferro, e com cuidado você vai começar a fazer um corte só com a intenção do quê? De gastar ele de maneira a deixar ele redondo. Então bem devagar mesmo, porque na hora que ele tiver assim, digamos, não tiver redondo, perfeitamente redondo, ele vai pular um pouquinho. Então faça esse procedimento antes de utilizar ele em um trabalho, deixar ele bem redondinho mesmo. Não tem segredo. Então fica aí a dica, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?